Comigo. Pessoal, eu tenho a honra, tenho o prazer de apresentar o meu amigo, meu parceiro, Tássio Gil. Ele é um especialista em criptomoedas e diretor do maior ecossistema de criptomoedas do país. Vocês vão conhecer um pouquinho a história dele, vão saber quem é essa figura incrível, quem é essa personalidade. E eu quero também, porque muitas pessoas estavam falando que, bom, o Pablo ele não entende de criptomoedas, ele não sabe muito sobre esse mercado, sobre esse assunto. Meus amigos, eu não sou amador, eu vou trazer a pessoa mais idônea para falar com vocês sobre esse mercado. Mas eu quero dar uma breve resenha, vou dar um contexto, contextualizar o que eu acredito que está acontecendo, tá? Primeira coisa, Bitcoin é pirâmide? Não, Bitcoin não é pirâmide. Agora, não faz a festa você aí piramideiro, não faz a festa que eu não vou dar munição para você aliciar desavisados, para você aliciar pessoas inocentes, para você falar, o Pablo falou que Bitcoin não é pirâmide, então vem pra cá. Não, porque depois, daqui a pouco, se você ficar até o final, nós vamos te dar todos os indicadores para você saber reconhecer se isso que você está recebendo a proposta é uma pirâmide ou não. Tudo bem? Você vai ter que ficar até o final e nós vamos falar sobre isso. Mas vamos explicar da onde surgiu o Bitcoin, qual que é o contexto disso tudo. Eu acredito que o mundo mudou e o dinheiro também mudou. A economia está mudando de uma forma violenta, muito rápido, e eu acredito que o que está acontecendo é uma democratização em todas as indústrias que antes eram monopolizadas por grandes empresas ou até mesmo por governos. E quando nós falamos de entregar a escolha de qual é o veículo que um usuário quer pegar, se ele quer pegar um Uber, se ele quer pegar um 99, se ele quer usar um aplicativo para ele encontrar um meio de mobilidade, o que acontecia antes? Estava tudo no poder das cooperativas, estava tudo no poder, sei lá, de certos grupos, e era tudo fechado. E era difícil lutar contra isso, tinha que se seguir regras. E quando isso se descentralizou, quando o poder foi entregue na mão do indivíduo, quando a pessoa teve a escolha, quando a pessoa teve a capacidade de escolher qual é o carro que ele queria andar, e até mesmo qualificar esse carro, te dar 3 estrelas, te dar 2 estrelas quando você atendeu mal ele. Então isso aí é uma libertação, o indivíduo que tem o poder de fazer isso. E a mesma coisa aconteceu com os hotéis, a mesma coisa aconteceu com várias outras indústrias que foram se descentralizando. A mesma coisa aconteceu até mesmo com o YouTube. Antes a rede de TV, você tinha que pagar uma fortuna para você fazer um comercial, para você divulgar o seu produto. E hoje em dia o poder está na mão do indivíduo. O indivíduo criou seu próprio canal de YouTube, ele criou seu próprio conteúdo, que não precisa permissão de ninguém. Ele postou seu conteúdo e agora ele mesmo tem os seus usuários, ele mesmo tem a sua audiência, e a sua audiência agora a TV ela teve que se adequar e teve que eles começaram a fazer programação pelo YouTube. Agora as rádios que tinham o poder tiveram que entrar no mundo do podcast, porque agora tem o podcast que qualquer pessoa pode criar, e nós criamos, os indivíduos temos o poder e temos a escolha de colocar qualquer conteúdo lá de forma independente, sem interferência. E a mesma coisa aconteceu em 2008 com o Satoshi Nakamoto, que esse é o nome que eu não ia lembrar mesmo, que ele decidiu criar o Bitcoin porque ele estava farto daquela crise econômica que teve em 2008, e a inflação estava sendo criada a moeda, porque muitas pessoas elas brigam que o Bitcoin não tem lastro, né? Mas o dólar não tem lastro, a moeda não tem lastro. Hoje não, em 1970 acabou o lastro, tá?
Porque antes tinha reserva de ouro, né? Nixon. Tinha reserva de ouro no forte em Nixon. Não, o presidente Nixon que acabou com o padrão ouro. Tá. E aí o que aconteceu? Tinha o respaldo das barras de ouro, mas depois acabou. Então os caras começaram a imprimir moeda, imprimir papel. Então, em 2008, quando foi criado o Bitcoin, ele foi criado por esse motivo. Mas agora eu queria que o Tássio pudesse explicar para vocês exatamente o que é o Bitcoin, o que é esse mundo das criptomoedas e por que existe tanta desinformação. Uma pessoa que não entende disso aqui, o que ele deveria saber para ele transitar com segurança? Excelente. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, uma grande honra, junto com o Pablo, que é meu mentor. Eu quero dizer para vocês que o Bitcoin, como o Pablo falou, é a liberdade econômica, a liberdade financeira de toda a população, tá? Como ele falou, surgiu em 2008, mas o que eu quero te dizer é que o Bitcoin ele é dinheiro, tá? A própria definição do Bitcoin é a Peer-to-Peer Cash System, sistema de pagamento eletrônico pessoa a pessoa. No seu white paper, que nós chamamos que é a carta de nascimento ali, o certidão de nascimento do Bitcoin, foi descrito que ele vinha para trazer disrupção àquele sistema corrupto, sistema bancário que estava na mão de poucos poderosos e que controlavam a economia, que emitiam papel e etc. O que você precisa entender? As transações de Bitcoin elas são irreversíveis. Você tem que ter com o Bitcoin o mesmo cuidado que você tem com o seu dinheiro. Por exemplo, se você faz uma transferência para uma conta de outra pessoa, se você faz uma TED para outra pessoa, essa TED tem que ser feita mediante a troca por algum bem, por algum serviço ou baseada em algum contrato. Se essa pessoa ela te promete gerar uma rentabilidade nesse capital, ela precisa ter, Pablo, uma autorização governamental para fazer esse tipo de atividade. No caso do Bitcoin, por ele não ser considerado ativo financeiro no Brasil, ele não é regulado pela CVM, o que não quer dizer que ele não seja regulado pela Receita Federal. Aqui uma coisa muito importante, porque quando um piramideiro quer te convencer que o negócio dele é para você botar dinheiro lá, ele vai falar de CVM, ele vai falar de órgão não sei o que, ele vai falar que não precisa regulamentação porque o Bitcoin não é ativo financeiro. O diabo ele só te pega porque ele também entende de Bíblia, tá? Então você fica esperto, você tem que saber mais da palavra se você quer saber se isso aqui é certo ou não. Então por isso você escreva todas essas terminologias, escreva todas essas palavras e essas frases, escreva, porque quando você falar com o piramideiro e ele te falar uma bobagem, você vai saber a resposta, tá? Então essa é a primeira dica que eu já estou te dando. Vamos lá. Então, o que é que nós temos hoje de escopo legal? Tá? Nós temos algumas instruções normativas do Banco Central, mas a principal instrução normativa, ela tem o número de 1888, tá? 1888, e essa instrução normativa ela foi emitida no dia 5 de maio desse ano, e ela foi uma reforma da 06/2018, que foi emitida dia 30 de outubro do ano passado. Ela acabou de ser reformada, Paulo, então a 1888, ela foi reformada pela 1898, tá? Mas é só uma questão de reforma de alguns detalhes. O que é que você precisa saber da 1888? Então, anote isso aí e vai lá pesquisar. O que é que o governo brasileiro, o que é que a Receita Federal entende como atividades lícitas em Bitcoin? Doação, compra e venda, troca, tá? Cessão temporária, aluguel e permuta entre bens e serviços. Vamos escrever isso aí, pessoal. O que você pode fazer com Bitcoin? Só compra e venda, doação, permuta por bens e serviços, cessão temporária, que é o que nós chamamos de aluguel. Tá? E doação, compra e venda, permuta, cessão temporária. Quatro. Isso. Tá? Os quatro principais. Não tem multinível, tá? Já tem aqui um sinal, ainda não está escrito ali essa parada. E quando, Pablo, a Receita Federal ela fala nessa RFB 1888 sobre quem pode fazer, pode ser feito pela pessoa física, nos casos de cessão temporária, doação, compra e venda, e no caso de pessoa jurídica, precisa ser uma pessoa jurídica configurada como exchange de criptoativos.
Está muito bem definido que no caso de pessoa jurídica, ela tem que ter uma autorização para funcionar como exchange de criptoativos. E aqui já começa a parar para pensar o seguinte: a pessoa que está te convidando para esse esquema, ela apresentou qual o CNPJ do negócio dela? Esse CNPJ ele tem autorização para funcionar como criptoativos? Então essas já são algumas perguntas que nós fazemos que são escopos legais básicos para garantir que você não esteja entrando em um esquema piramidal, em um esquema que na realidade é um golpe para tomar o seu dinheiro. Sim, tem que ver o KNAI, né? Tem que ver o KNAI. Lá ele diz muito bem qual tipo de pessoa jurídica que pode fazer esse tipo de operação. E lá nesse tipo de pessoa jurídica ele fala quais são as atividades que essa pessoa jurídica precisa fazer. Inclusive, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica precisa declarar no imposto de renda tanto a compra como a venda, como qualquer operação de trade, seja feito dentro de uma exchange, de uma plataforma de troca no Brasil ou no exterior. Isso é muito importante porque a gente começa a pensar um pouquinho sobre o seguinte: qual a transparência dessas operações que estão falando? Será que as operações existem? Será que eles têm registro na exchange? Eles mostram o extrato dessas operações? Ou é apenas algo fake para tentar mostrar para você que existe alguma rentabilidade possível? Eles estão pagando imposto de renda, eles estão ensinando você a fazer a recolha correta do imposto de renda sobre o lucro, até porque, não sei se você sabe, a partir de um ganho de capital de 30 mil, você precisa pagar um imposto de 15%. Então, o que as pessoas não estão atentando, que além delas correrem o risco de perder todo o dinheiro, elas ainda correm o risco de cair na malha fina e serem auditadas pela Receita e sofrerem uma multa, penalização por conta desse tipo de atividade. Então, isso me traz a te fazer a seguinte pergunta. Quando alguém... Porque o que eu mais vejo, infelizmente, no Brasil, é quando a pessoa diz que agora eu me tornei investidor. Meu amigo, você se tornou piramideiro. Investidor é outra coisa. Investidor é uma pessoa que sabe o que está fazendo. Agora, essas promessas que estão vindo em volta, eu quero desmistificar um pouco isso. Como é que pode... Primeira coisa, o trading, ele é capaz, ou um robô, é capaz de pagar 10%, 15%, 20%, esse tipo de operação existe, o robô consegue fazer isso, mas em multinível e com as margens que eles querem pagar. Comenta um pouquinho sobre exatamente qual é a conta que a pessoa deveria fazer, se o cara vai investir um valor e desse valor não chega o valor pro robô, não chega. Então, primeira coisa, né? Vamos explicar o que é um broker, o que é uma exchange, o que é a pessoa que está pegando o seu dinheiro, se você está com seu dinheiro e apenas o robô faz o trading, ou se você entrega o dinheiro para a pessoa. Eu sei que eu estou falando termos um pouco complexos, mas se você quiser, repete várias vezes a live, porque cada um desses assuntos são de extrema importância para você evitar entrar num golpe. Primeiro, Pablo, quero deixar claro que não é permitido fundo de investimento em criptoativos no Brasil. A Receita Federal disse que para que haja um investimento de um fundo de investimento localizado no Brasil em criptoativos, precisa ser de investidores qualificados feito em fundo de investimento no exterior. O que é permitido no Brasil é cessão temporária, que seria um contrato de aluguel. Então essa terminologia de investidor ela já está errada, porque investidor é alguém que investe em um fundo de investimento. Então, se você não está investindo em um fundo, você não é um investidor. É como você falou. Uma outra coisa, é muito diferente para quem é trader, e eu quero que você seja sincero comigo se você é trader, você conseguir fazer em um dia, e até no mercado de criptoativos é muito possível você conseguir fazer 10% no dia, 15% no dia, mas a questão é você ter recorrência de conseguir fazer isso todos os dias. É um mercado variável, a gente está falando de um mercado de câmbio. Eu não sei se você sabe, o mercado de criptoativos é um mercado de câmbio, criptocâmbio. E o mercado de câmbio depende de vários fatores, fatores endógenos, exógenos, fatores governamentais, política econômica, são vários fatores que determinam a volatilidade daquele ativo. Como é que você vai garantir uma rentabilidade de 1% ao dia, 2% ao dia em um ativo que é tão volátil? Essa é a primeira pergunta que eu quero deixar a você. Agora, para pensar comigo. Se quando você convida alguém para esse sistema de pirâmide,
e essa pessoa faz um investimento de 100 mil reais, Pablo, e você ganha uma comissão de 5 mil reais, quem foi que pagou esses 5 mil reais? Foi a empresa que recebeu o recurso ou foi a pessoa que fez o investimento? É lógico que foi a pessoa que fez o investimento. Então, do valor que ela colocou 100, já não é mais 100, são 95. Então, já entra lá no sistema de robô 95. Mas a empresa ou o esquema, né, que muitas vezes, Paulo, até é bom dizer que nem empresa existe, nem CNPJ existe, é um site sediado fora do Brasil, que não oferece contrato, não oferece registro, nada. A gente pode aprofundar nisso. Mas o que é interessante você entender é o seguinte: muitas vezes, quando você faz um investimento, quando você faz um aporte nesses esquemas, tá? E a pessoa ganha uma comissão ali de 5%, 10%, que seja, isso já diminui o aporte do capital que vai para o trading. Então, em vez de ir os 100%, já vai 95%, 90% do trading. E aí tem alguns que são mais ossadas, né? Ainda pagam binário. Binários. Aí então entra 80, né? Quando vai para o binário, tem pessoas que ganham o primeiro, segundo, terceiro, quinto nível de binário. Então, ao invés de entrar 100%, entra 70% no robô. Só que quando existe o robô, quando existe a operação. Só que desses 70 precisa pagar em cima do 100. Ou seja, se aquele 70 gera uma rentabilidade diária de 1%, isso é equivalente ao quê? A 0,7. 0,7 já não é mais 1% de 100%. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Esses números são complicados, mas para fazer clara a conta, o cara tem que te pagar 20% de 100 mil, ou seja, 20 mil. Mas não entrou 100 mil, entrou 70. Para te pagar 120 de 30%. 70, tá pagando 40% quase. É, quase 40%. Paga 40% ao mês para tentar manter o esquema. E outra coisa, na prática comercial do mercado financeiro, não se é permitido cobrar comissão pelo valor aportado. Tá, repete isso aí, porque as pessoas elas acham que não, eu vou te trazer um amigo que tem dinheiro e aí você me dá comissão. Como que é? Na prática comercial do mercado financeiro, não é permitido pagar comissão pelo valor aportado. O que pode se pagar é uma comissão da taxa de performance, ou seja... Que isso é o que a XP faz. Justamente. Tá, então vamos explicar aí. XP. O que é XP? Que não vai ter gente aqui que realmente está começando do 00 menos 8. Sim. Então vamos colocar no 0. Tanto essa quanto o outro são gestoras de ativos financeiros. Então, quando um agente de vendas dessa gestora faz uma venda para um cliente, ele não recebe uma comissão pelo valor aportado. Eles recebem a comissão por uma taxa de performance da rentabilidade daquele fundo. Então, digamos que aquele fundo que foi investido 100 mil reais, por exemplo, rendeu ali no ano 10 mil reais, quando muito. Aquele agente de vendas recebe uma comissão, ainda que a corretora e a administradora queira fazer uma antecipação dessa comissão, por uma questão de cálculo algoritmo, mas ela paga uma comissão sobre a rentabilidade. Ela não pode pagar uma comissão sobre o valor aportado, porque se ela paga uma comissão sobre o valor aportado, existem duas situações. Ou o cliente é penalizado, que quem está pagando a comissão é o cliente, ou o valor entra menor no fundo, mas precisa gerar uma rentabilização sobre o todo. Então isso só por uma questão de indicação direta já se torna sustentável. Sem falar de binários, sem falar de residual, sem falar de plano de carreira e etc, 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 etc. Sim, então pessoal, nós estamos dando aqui um contexto, estamos te dando um marco para você saber reconhecer o que é correto e o que é errado. Aí eu sei que tem aqui no Brasil, que isso é uma das coisas que me dá tristeza, é que a pessoa, ela insiste de uma maneira assim, tanto... É absurdo isso, fala... Cínico. Não, mas é que eu tô ganhando dinheiro, é que dá dinheiro, e eu com isso, dá dinheiro, uma venda cocaína, vai dar muito dinheiro, vai fundo, entendeu? Você pode ir preso, meu. Como que você consegue defender uma coisa? Porque aí que tá, né? Tem muitas pessoas que elas realmente são inocentes. Sim. Mas tem muitas outras que sabem o que estão fazendo. Meu amigo, você sabe o que você está fazendo. E você vai lá e tenta maquiar, e tenta dar a volta, e tenta trazer para cá, e falar para lá, e não sei o que e tal, para você justificar um crime. Pode isso, amigo. E outra coisa. Qualquer atividade comercial no Brasil, ela tem que ser regulada por uma pessoa jurídica. Então, ela tem que ser ligada a uma pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, ela tem que reconhecer e que tem que respeitar as normas daquela atividade comercial. Então,
Se o cara te chamou para um esquema que não tem um CNPJ, geralmente o que eles fazem? Ah, não, nossa empresa é sediada em um paraíso fiscal. E aí é Ilhas Virgens, e é Panamá, e é tantos outros paraísos fiscais. Ah, é na Coreia. Por que eles fazem isso? Primeiro porque eles sabem que você nunca vai poder ir lá nesse país para ver se realmente a empresa existe. Segundo, muitas vezes eles alugam uma sala de um coworking, pega essa sala alugada, tira fotos, vídeos e mostra para você como se fosse a sede. E outras vezes passa um endereço falso. Quando você joga lá no Google Maps, você vai ver que aquele endereço nem sequer existe. Ou é o endereço de uma outra empresa que não tem nada a ver com aquilo que eles estão falando. Então muitas vezes nem CNPJ existe. Quando existe um CNPJ que não tem nada a ver com aquela atividade. Aí quando você vai pesquisar a vida dos donos daquela empresa, são pessoas que já são envolvidas com vários outros esquemas criminosos de pirâmide financeira. E uma coisa interessante, pessoal, que eu vi nos comentários que foram feitos nessa semana, o pessoal assustado, né? Pra que vocês blindam as pessoas? Meu amigo do céu, eu preciso blindar os meus filhos. Você tem filhos? Você precisa blindar os seus filhos de não usar cocaína. Filho, não é para roubar banco. Filho, roubar banco é um negócio que vamos blindar você de roubar banco. Cara, precisamos blindar as pessoas de não fazer atos criminosos. Precisa blindar. Eu preciso falar disso. Okay? Porque o que está acontecendo, Tássio, é que o pessoal do marketing de rede, eles acabam tendo esse aliciamento, sabe? Essa perseguição por essas pirâmides. Aí tira um e é isso aqui, dá dinheiro, e aí você não precisa vender produto, e aí traz o outro, e traz o outro, e traz o outro. Pessoal, vocês estão sendo incentivados a cometer um crime. Então eu não sei, não entendo como que você pode trocar uma coisa por uma outra. Ah, mas dá mais dinheiro. De novo, tenta vender cocaína e vai dar um pouco mais. Entendeu? Então o que acontece? Mas então como que eu posso entrar no mercado de Bitcoin? Beleza, você quer investir em moeda? Você quer alugar essa moeda? Agora nós temos uma empresa séria que faz isso, tá? O Tássio aí é o diretor do maior ecossistema de criptomoeda, ele pode falar isso aí daqui a pouco se quiser, mas entenda uma coisa, você precisa saber que a moeda existe, o investimento pode ser feito ou em formato de aluguel, seguindo todas as regras, com contrato, com tudo o que tem que ser. Você não precisa sair do teu multinível. Não precisa. Você não precisa ir para lugar nenhum. Quer comprar Bitcoin? Pode comprar. Quer investir? Pode investir. Quer rentabilizar? Pode rentabilizar. Para que você vai sair do marketing de rede? Para que você vai trazer outras pessoas? Sabe o que acontece quando você tira pessoas? Vai tirando, daqui a pouco essa parada fecha e essas pessoas que estavam trabalhando, e não digo do marketing de rede, o cara trabalhava no banco, o outro era a caixa do supermercado, o outro trabalhava sei lá onde, não importa, ok? Eles estavam fazendo a sua parada, aí eles saem desse lugar, entram no esquema com você, aquela parada fecha, os caras perdem todo o seu dinheiro. Esse povo tem filhos, meu amigo, tem filhos, vai fazer o quê? Pablo, uma coisa que você falou muito importante. Você trabalhou em uma empresa que durou décadas. Durou mais de 2 décadas, né? Isso. Existe, né? Estou falando do seu trabalho nessa empresa, né? Empresa que e eu tive a sorte de eu entrar numa empresa excelente, séria, pra caramba, porque então eu tive uma escola. Eu podia ter entrado em várias outras. Que seria de mim? Que aí eu teria entrado aqui, daí não era, daí fechava, daí mudava, daí era outra, daí era outra. Cara, Deus me protegeu. Eu entrei numa coisa séria e ali eu me eduquei, aí eu aprendi. E isso foi muito bom. Será que dá pra gente criar um portal, pra gente educar as pessoas? Se vocês quiserem entrar no mundo das criptomoedas, pode. Mas em um negócio sério, de um jeito que você de verdade possa se educar e aprender a ser um investidor nesse mercado e não virar piramideiro, gente. Para de virar esse negócio. Então, o que eu estava falando, nós temos no Brasil empresas de marketing multinível sérias. E como você falou, as pessoas estão sendo aliciadas para esses esquemas porque oferecem uma rentabilidade melhor. E o que o Pablo falou é muito importante. Você que trabalha no marketing multinível, olha bem pra gente.
Você tem banco, você tem cartão de crédito, você tem carro próprio, você tem casa, você tem um sistema financeiro que você utiliza. Por que é que você não pode utilizar o sistema financeiro de uma empresa de criptoativos que é correta? Por que é que você precisa largar a sua atividade que você faz, que te dá prazer, que ajuda pessoas? Porque geralmente os produtos do marketing de relacionamento são produtos que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de resultados, é uma questão de mudança de vida. Por que é que você vai largar tudo isso para entrar no esquema criminoso? Continue onde você está. Não fique olhando só para a grama do vizinho. Faça muito bem feito o que você já faz hoje e pegue os seus ganhos e diversifique em investimento e diversifique em aluguel de criptoativos. Não confia na nossa empresa, em outras empresas. Apenas compra Bitcoin, guarda na sua carteira e espera valorizar. Você não precisa se sujar. Você não precisa sujar as suas mãos para fazer parte desse mercado maravilhoso. Os criptoativos, gente, são o dinheiro da quarta revolução industrial. Isso é irreversível. O blockchain veio para revolucionar a forma como o dinheiro é transacionado. Ele é transparente, ele é digno, ele é imutável. É isso que é a revolução do blockchain e dos criptoativos. O presidente do Fórum Econômico Mundial, ele já disse que nos próximos anos 30% de todo o sistema financeiro econômico vai passar em criptoativos. Isso é irreversível, mas você não precisa sujar suas mãos para fazer parte disso. Se você vende shake, venda seu shake e dê a pessoa a oportunidade de receber e pagar em Bitcoin. Se você vende perfume, venda seus perfumes e receba Bitcoin. Se você vende qualquer serviço ou bem, faça isso e receba Bitcoins. Agora o Tassi falou um negócio muito interessante. Você sabia que você poderia vender o teu produto e você poderia receber Bitcoin? E isso aí, para mim, na minha cabeça, alguns meses atrás, ou alguns anos atrás, era inconcebível. Eu não associava o Bitcoin com dinheiro, mas o ecossistema que o Tássio faz parte, ele é capaz de transformar esse Bitcoin que te paga em 48 horas, está na tua conta em reais. Pode uma coisa dessa? Excelente. Então hoje já existe isso. Então você poderia ser a primeira empresa ou a primeira pessoa, ou sei lá, de colocar no teu site, aliás, no meu site, para quem quiser comprar meus áudios, comprar meus cursos, o Tássio vai colocar ali para eu poder receber Bitcoin. Então, se você já comprou Bitcoin, entendeu? Não nas pirâmides, você comprou Bitcoin de verdade e você quer comprar alguma coisa, vai poder comprar, meu filho. Agora pode pagar com Bitcoin. Olha que incrível. A ciência e a tecnologia, ela serve para te ajudar, não para fazer besteira. E o que Pablo falou é muito importante. Quando você compra seu Bitcoin, você precisa comprar seu Bitcoin em um exchange de criptomoedas ou na mão de um amigo que você confie, de alguém que você confie para fazer essa operação, tá? Quando você transfere seus Bitcoins para alguém nesses esquemas, ele não é mais seu. Essa transação é irreversível. E vou te dizer, infelizmente, pela natureza jurídica e pela falta de conhecimento dos nossos legisladores, é muito possível que aquela pessoa que sumiu com seus Bitcoins ainda fique ileso. Então tenha muito cuidado, pense muitas vezes antes de transferir seu Bitcoin para alguém. Só faça garantido em contrato, registrado em cartório, que seja regido pelas normas do ARFB 1888. Não faça sem ter uma peça jurídica que identifique qual é a outra pessoa, que ela deixe muito bem claro no contrato o que ela vai fazer com seus ativos e que dê normas claras que te protejam dessa transação. Porque uma vez feita, essa transação é irreversível e é muito possível que essa pessoa ainda saia ilesa depois de ter roubado seu dinheiro. Agora, uma coisa que eu fico ainda mais assustado, mas isso aí já é o cúmulo do cúmulo do cúmulo, porque imagina que você pega um político, porque aí aqui já falar de política, aí já vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Você pega um político que roubou um monte de dinheiro e esse político entra num restaurante, hoje já está acontecendo no Brasil, não? Mas no meu país aconteceu bastante. O cara não deixava esse cara sentar na mesa, aí gritava: ladrão, sai da minha frente, você é um ladrão. Eu não sei, já aqui no Brasil parece que já está acontecendo, né? Às vezes chega no aeroporto, o povo já grita, entendeu? Por quê? Porque você vai sentir o quê? Qual que é o seu sentimento diante de uma pessoa dessa? Agora, sabe o que acontece aqui no Brasil? O cara entra numa pirâmide, fala que ganha dinheiro, posta no Facebook o carro que comprou
Comprei o meu carro e posta no Facebook. Meu Deus, tinha que criar o hashtag polícia prende. Pra ver se os caras se tocam, meu. Pra ver se os caras se tocam e ainda posta. Olha a caça que eu comprei. Meu Deus, você tem coragem de fazer isso? Pessoal, eu não sou do Brasil, por isso que eu não entendo, meu. Eu não entendo vocês. Essa que é a verdade. Eu não entendo. Ainda dá PIN. Vamos dar um PIN pro cara, porque ele virou sei lá o quê. E bate palmas pro criminoso, porque o cara virou não sei o quê, porque aliciou, que foi o campeão de aliciamento. Aí ele trouxe 2 mil, 3 mil, 5 mil, e agora virou sei lá o quê, ganhou o carro, ganhou a caça. Pelo amor de Deus. Brasil. E como o Pablo citou as escrituras, a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. É possível que você tenha caído em algum desses golpes, e é possível que nesse momento você esteja pensando, e agora? E o meu dinheiro que está lá aplicado, o que é que eu faço? O que é que eu quero te dizer? Primeiro, é possível que você tenha errado uma vez, porque o errar é humano. Mas eu quero te dizer que ainda dá tempo de você interromper o seu erro. Se você está aí hoje montando equipe e na realidade o termo jurídico para isso é aliciando pessoas, ainda que você até hoje estivesse fazendo isso de forma inocente, nós queremos te fazer um convite hoje. Pare. Coloque a mão na consciência e pare de fazer isso. Respire fundo e tenha certeza que Deus vai te prosperar de outras formas. Deus não utiliza de formas ilícitas para te ajudar a prosperar. E aí, Pablo, você falou uma coisa que é absurdo, que é de postar a casa. Para mim, mais absurdo é que a maioria desses piramideiros que se auto-intitulam líderes usam o nome de Deus ainda. Usam o nome de Deus para vender esquemas criminosos. Isso é muita falta de temor, gente. Então, por isso que eu falei, se o cara sabe da Bíblia e você não estuda, você também não sabe. Então você não sabe reconhecer, não tem discernimento. E aí começa a ficar perigoso. Mas olha aqui uma coisa, voltando a esse mesmo assunto. Eu aprendi com meu mentor, Jim Rohn. Ele me ensinou que mais importante do que aquilo que você obtém é aquilo que você se torna. Aquilo que você se torna é mais importante que aquilo que você obtém. E eu vou te dar um exemplo. O Judas, ele recebeu 30 moedas de prata. Isso naquela época era uma fortuna incrível. Só que ele não ficou feliz. Ele ficou esquisito, ficou triste, foi para devolver. Falou, cara, o que eu fiz? Eu vou devolver essas moedas. Aí os fariseus falaram, cara, nós não queremos essas moedas. Não, mas eu quero devolver. Ficou angustiado, ficou desesperado. Aí eles falaram, não, nós não queremos, chutaram ele. Por que você não está feliz? Você não queria as 30 moedas? Não, mas eu não estou feliz, Ele não percebeu naquilo que ele se tornou enquanto ele obtinha o que ele queria. Ele se tornou o traidor e ele foi lá e se enforcou. Então você pode ganhar todo o dinheiro do mundo. Você não é nada. Você é ninguém. Você é uma vergonha. Lembra disso. Você não tem o respeito nem dos seus filhos, nem de ninguém. Então, de novo, para e vamos fazer a coisa certa. Não precisa se enforcar. Porque se ele tivesse pedido perdão para Jesus, Jesus teria perdoado. Mas ele teve orgulho e teve culpa tamanha que ele não fez isso. Mas você está vivo ainda. Então você pode parar de fazer isso. E você pode estudar o mercado. Você pode fazer, o Tássio faz vários cursos que ensinam isso aqui. Você pode estudar empresas sérias, que aqui tem meia dúzia, tá? Mas tem empresas para você vir e falar, eu quero investir em Bitcoin. Como que faz? Então beleza, fala com o Tássio. Eu quero alugar meus criptoativos. Então tem espaço. Robô, vamos falar do robô. Aqui tem um robô aqui, mas o robô existe. Agora eu quero revelar, na verdade não sou eu. O Tássio vai revelar como foi feito um dos maiores fraudes e um dos maiores golpes que o Brasil já teve de uma empresa que acabou de fechar alguns meses atrás. É famosa essa empresa porque muitas pessoas entraram nela e ficavam defendendo que a parada, que a CVM não regula, que blá, blá, blá. No final deu no que tinha que dar. Mas o que estava por trás desse esquema? Agora meu amigo pode contar, porque ele sabe como fizeram isso.
É engraçado que eu enviei um áudio pro Pablo explicando como é que funcionava e ele enviou para alguns amigos e as pessoas queriam me matar, né? Queriam até que ele dissesse meu nome, que iam me mandar me matar e etc. Gente, olha só. O que é um robô? Na realidade, o robô ele não pensa por si só. Por mais que exista machine learning, deep learning, nenhum robô pensa por si só. O que o robô faz, na realidade, é replicar a sua estratégia. Tá? Você vai criar algoritmos e ele vai replicar a sua estratégia diante daquilo que foi programado. Um robô de criptoativos, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no mercado de criptoativos e vai replicar a sua estratégia de trade de acordo com o que ele foi programado. Isso é feito através de um sistema de API, que é um sistema de ligação. É muito técnico, mas eu preciso explicar isso para vocês. O que essa pirâmide fez? Ela criou um robô que fazia ordens de compra e venda aleatórias dentro das exchanges. Então ele arrecadava 10, 20, 30, 50 bitcoins por dia do esquema, então ele gastava meio bitcoin, 0,3 bitcoins com taxas, fazendo compras e vendas aleatórias. Então você olhava para o robô trabalhando, ele estava comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo. Mas aquilo não dava lucro. Ele só comprava e vendia de forma aleatória para enganar as pessoas que tinham um pouco mais de conhecimento. Porque quem não tem conhecimento só está vendo aqueles números subindo, acha logo que é o filme do Matrix e que o negócio é maravilhoso e que pronto, vai ficar milionário. Mas o cara que entende um pouco mais, ele vai falar, não, eu quero ver se existe uma operação de compra e venda. E ele via as operações de compra e venda. Só que aconteceu que esse esquema lá em agosto tinha as operações de compra e venda, Pablo, com ordem de R$20, de R$30, de $30. Só que depois de 6 meses eles já entravam com um fundo de mais de 100 milhões de dólares e as ordens continuavam de $20, de $30. Então você entrava lá e você via uma ordem de compra e venda pelo mesmo valor. Ué, se eu compro por 500 e vendo por 500, quando eu pago a taxa de trading, que é a taxa que a exchange me cobra, eu saio no prejuízo. Então ele torrava a taxa dele, todo aquele dinheiro que ele tinha separado para aquilo, que era um dinheiro que a gente chama de boi de piranha, ele jogava aquele boi de piranha ali por dia e gastava de taxa para enganar as pessoas, porque isso trazia para as pessoas uma sensação de credibilidade. Então, meu desafio para você que faz pirâmide, meu desafio para você que tem oferecido aí 30% ao mês, está pagando binário, está pagando indicação direta, mostra o extrato da exchange. Abre lá o exchange onde você diz que tem o dinheiro, imprime o extrato e publica para a sua rede. Mostra que o valor que você tem é compatível com o recurso que está aplicado. Porque eu quero dizer para você, 100% do valor que é arrecadado deve ser colocado no trade para gerar rentabilidade. Então, se você tem uma rede que tem 100 milhões de dólares e ele só tem no robô lá 1 milhão de dólares, peraí, eu não estou nem falando se isso dá lucro ou não. Você vê que ele é desproporcional. Então, se o cara arrecadou 100 milhões na rede, ele precisa ter 100 milhões no robô. Ele precisa explicar os números dele para você. Então, ele precisa abrir qual exchange que ele tem. É Binance, é Bitfinex, é Coinbase, Bitstamp. Qual é que ele tem? Manda ele tirar o extrato e te mostrar. Eu quero ver se ele tem coragem de te mostrar quanto ele tem lá operado e quanto isso está rendendo. Acordem, deixem de ser inocentes e parem de ser enganados. Eu duvido que eles tenham coragem de fazer isso, sabe por quê? Porque eles não têm operação. E se tem algum robô, é um robô falso que está jogando ordem de compra e venda aleatória só para enganar você. Essa é a verdade, pessoal. Ela é dura, mas tem milhares de pessoas que estão preferindo ir para esses caminhos em vez deles estudarem, em vez deles se prepararem, em vez deles entenderem um mercado que pode ser rentável, desde que você faça a tua parte, desde que você faça um caminho, trilhe uma jornada, faça um investimento, entenda o mercado, diversifique, estude, diversifique de novo, mantenha uma atividade geradora de renda, o teu negócio principal deve ser preservado. Várias coisas dentro desse mundo. O mundo mudou e é difícil aceitar certas coisas. Talvez hoje eu seja uma peça, talvez hoje eu seja uma peça que eu consigo ajudar as pessoas a fazerem essa transição, ajudar as pessoas a mudar a sua mentalidade, ajudar as pessoas a entenderem que antes tinha ouro, depois tinha papel, depois tinha cartão de crédito. Essa é uma mudança. American Express, Diners, eles ficavam batendo porta a porta.
fazendo as pessoas entenderem que acabou o papel, não acabou, mas que agora elas podiam guardar esse papel em um cartão de plástico e que agora o seu dinheiro iria no plástico. E hoje estamos entrando num outro mundo onde tudo vai funcionar com QR Code, onde tudo vai funcionar através, o dinheiro está com você. Muitas pessoas não querem isso, os bancos também não querem isso. Os bancos ficaram loucos, estavam ficando loucos, falando, uai, o dinheiro, agora vocês acham que vocês são os donos do dinheiro? Olha só, agora vocês acham que são os donos do dinheiro. Não, nós que temos que te cobrar juros abusivos e nós que temos que te escravizar. Acabou a escravidão. Você um dia você vai ser o dono do seu dinheiro. Mas para isso você tem que comprar a sua liberdade. E comprar a sua liberdade se faz com conhecimento. Você tem que ter conhecimento. A minha pergunta para você é, você gostaria que nós façamos mais dessas aulas? Você gostaria que nós tenhamos um formato de perguntas e respostas para você todas as semanas aprender o que fazer e o que não fazer? Para você realmente ter consciência do que você está, das decisões que você vai tomar, decisões financeiras que você vai tomar, para realmente estar mais ou menos seguro, porque os mercados, tanto o mercado de ações e a bolsa de valores e etc., sempre vai ter sua margem de risco, mas pelo menos você vai ter noção do que você está fazendo. Sim. E o que Paulo está falando é muito importante. Nós estamos aqui à beira de uma das maiores revoluções. O Bitcoin está para o sistema bancário, assim como o e-mail está para o sistema postal. Isso é irreversível. Nós estamos passando por um processo de desbancarização. E eu falei para o Pablo, nós queremos iniciar no Brasil um manifesto contra a bancocracia, que é esse autoritarismo que te impõe taxas caríssimas, que te impõe regras de como mexer com o seu dinheiro. Bitcoin é liberdade econômica e financeira. E é por isso que eu quero agora falar com os líderes de marketing multinível, os líderes legítimos, Pablo, como você, como tantos outros líderes legítimos de marketing multinível verdadeiro. Não confunda bitcoins com pirâmides. Não tente blindar a sua rede e falar mal da revolução financeira que é irreversível. Antes de investir em qualquer coisa, e eu já ouvi isso de você, li no teu livro, você precisa investir em conhecimento. Então nós estamos aqui para oferecer conhecimento antes de tudo. Tá? Você vê que eu nem citei o nome de empresa, não é o nosso objetivo hoje. Nós viemos aqui ensinar vocês a investir em conhecimento. E o que eu quero dizer para você, líder de marketing multinível, não adianta falar mal de criptoativos para sua rede. Porque você vai ser tido como ignorante e você vai jogar a sua rede na boca dos leões. Você precisa simplesmente mostrar para eles qual é a verdade. No dia que eu tive a oportunidade de mostrar essa minha visão, que a gente conversou pela primeira vez, eu falei uma frase para o Pablo. Não adianta tentar bater no vírus, nós temos que fortalecer o sistema imunológico. E nós queremos convidar vocês para fortalecer o sistema imunológico da sua rede, para que eles saibam, porque quando as pessoas têm conhecimento, elas estão muito mais propícias a rejeitar essas propostas. Porque quando você chega com palavras bonitas, se eu ver que eu falo de blockchain, IPO, ICO, trading, arbitragem, blockchain, criptoativos e etc, as pessoas ficam, nossa, ele sabe muito, uma sopa de letrinhas, tá? Mas na realidade é conhecimento falso. Nós queremos chamar vocês porque a verdade liberta, por um conhecimento verdadeiro do mercado, tá? Por exemplo, Paulo, muitas pessoas me criticam porque eu não faço arbitragem. E a gente vai falar um pouco aqui rápido de modelo de antifragilidade. Por que eu não faço arbitragem? Porque na maioria das vezes a arbitragem depende do sistema bancário. O que é arbitragem? Eu compro no exchange que está vendendo para mim um Bitcoin mais barato, envio esse Bitcoin para uma outra exchange que está vendendo um Bitcoin mais caro, transformo em real, saco esse dinheiro para minha conta corrente e compro de novo. Gente, uma empresa que já tem aí 20 mil usuários, está movimentando 20 milhões, 50 milhões, será que o COAF não teria bloqueado esse dinheiro? Você acha que ele realmente está fazendo esse ciclo ou ele está fingindo que está fazendo esse ciclo? Repete isso, que isso aí foi muito rápido e eu mesmo não consegui entender. Como que o cara compra, vende? A nova regra agora não é nem mais falar de trading, porque ele sabe que o trading precisa ser comprovado através daquilo que eu te falei. Cadê o extrato da exchange? Cadê o padrão gráfico que você usou? Qual é a sua estratégia de trading? Então ele falou, não, a gente não faz trading, a gente faz arbitragem. Okay. Qual é a diferença entre arbitragem e trading? Trade, você coloca o dinheiro dentro de uma plataforma de operação, uma casa de câmbio, um broker, e você compra e vende criptoativos dentro daquela casa. Você compra o Bitcoin, por exemplo, a 10 mil reais, vende ele a 15 mil, depois você pega esses 15 mil, quando o Bitcoin cai para 12, você compra mais Bitcoin e etc. Isso é trade. O que é arbitragem? Estou sendo bem simples.
Você compra o Bitcoin na casa A e o Bitcoin na casa A está valendo 10 mil reais. Aí você pega esse Bitcoin que você comprou na casa A e joga para a casa B que está valendo 15 mil reais. Estou sendo bem simples. Então você teve um lucro que? De 5 mil reais. Só que agora você está com real de novo. Só que você precisa comprar aquele Bitcoin na casa C que está 12. Então você saca o dinheiro da casa B para sua conta corrente, os 15 mil, envia para a casa C, transfere para poder validar aquele depósito e comprar Bitcoin lá. Só que isso depende de um sistema bancário. E eu te garanto que ninguém está conseguindo fazer isso com 20, 30, 40 milhões. Você pode fazer com 5 mil reais, com 10 mil reais, mas hoje a Receita Federal, junto com o sistema bancário, o Bacen, eles são muito protegidos, a COAF, Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiros, para operações, inclusive depósitos acima de 15 mil precisa ser declarada a origem. Eles não vão conseguir fazer isso. Com uma semana o banco travaria. Então se ele está te dizendo que ele faz lucro com arbitragem, ele só tem uma posição para você. Ele está mentindo. Fantástico. Pessoal, como nós temos mais 5 minutos e vai cair a live aqui, já deu 1 hora, nós vamos deixar essa live no meu canal de YouTube e eu vou colocar aqui de novo o link, tá? Você vai digitar bit.ly ou repete a live que aí você vai encontrar nos comentários que eu coloquei no início da live, bit.ly /Pablo Telegram, Pablo com P maiúscula, bit.ly /Pablo Telegram, tá? Nós temos 6 indicadores e com isso a gente termina. 6 indicadores para você. Eram 6 ou eram 5? Para você descobrir uma pirâmide. Já falamos de alguns aqui, mas vamos de novo. Quais eram eles 5? Pablo, só te interrompendo porque é uma coisa que a gente precisa falar que é muito importante. A regra do momento é falar da tal da ICO. ICO. Gente, o que é ICO? O que é ICO? O cara não tinha dinheiro para criar uma criptomoeda. Ele pega o seu dinheiro para criar uma criptomoeda na esperança de um dia te entregar essa criptomoeda. E o cara fala assim, não, mas não é pirâmide porque eu não estou oferecendo rentabilidade. Mas você não tem garantia nenhuma que aquele capital vai voltar. Então se alguém está te oferecendo ICO, tenha muito cuidado. Tenha certeza de quem está por trás para emitir esse ICO e só coloque ali um valor que seja realmente no máximo 1% daquilo que você separou para o mercado de criptoativos. Eu falei aí, respondi para um amigo que me perguntou a respeito de criação de uma moeda. E eu falei que no Brasil nenhuma empresa colocou a moeda nas 5 maiores exchanges do mundo, né? Só deles. Então, tá, só ICO é crime? Não estou dizendo que é crime, estou dizendo que é, dentro dos criptoativos, o mercado mais arriscado que existe no mercado de criptoativos é o mercado de ICO. É o que tem mais 99% de chance de dar errado. Tá? Então, como o Pablo falou, você tem que ver alguns pontos que nós podemos analisar para identificar se estamos falando de uma pirâmide financeira ou não. Primeiro, a receita principal vem de venda do produto ou da recrutamento de pessoas? Isso. A receita principal vem da onde? Tá? Essa empresa existe no papel? Existe um CNPJ? A sede é física? Você pode visitar? Ou é um site que está sediado em um IP, em uma máquina fora do Brasil para não ser bloqueado? Né? Uma outra questão. Essa suposta sede, ela está em um paraíso fiscal? Por que ela está no paraíso fiscal? Se não é ilícito, por que ele não abre essa sede no Brasil? Esse é um terceiro ponto. Tá? O pagamento é feito através de saldo virtual, ou seja, você consegue vender saldo, você consegue transferir saldo, porque saldo virtual é equivalente a dinheiro, e aí é burlar um sistema financeiro. Tá? A gente está falando de evasão de divisas e tantas outras coisas. Existe transparência nas operações? Foi o que a gente falou. Existe transparência nas operações? E a gente vai finalizar nessas 5, depois a gente pode falar de outro. Então para pensar nessas perguntas que eu te fiz, faz esse crivo aí e vê se o que estão te oferecendo faz parte dessas normas, né? Desses crivos básicos para você entender se esse negócio é lícito ou não. Obrigado. Pessoal, eu aceitei virar embaixador de um projeto educativo de mudança de mentalidade para novas tecnologias e a nova era do dinheiro. E o Tássio vai ser o cara que vai educar a galera em criptomoedas. Se você é um líder de marketing de rede e quiser contratar a palestra do Tássio, talvez eu vou junto, tá? Mas já só com ele tá de boa. Tua rede vai ter informação decente, vai ter coisa que ele vai aprender o que é e o que não é. Vão se fortalecer, vão saber o que fazer na hora que o piramideiro vem de conversinha. Beleza, pessoal? Grande abraço, eu espero que vocês tenham gostado dessas informações
Na semana que vem temos mais. Sim, temos mais.